Olá, bom dia mesmo. Bom dia, querido Espírito Santo. Hoje é amanhã de segunda-feira. Nós estamos aqui para trazer mais uma meditação na palavra de Deus. Esse momento de oração. Hoje é 2 Samuel, capítulo 19, versículo 4, nos diz: Tendo o rei coberto o rosto, exclamava em alta voz: Meu filho Abisalão, Abisalão, meu filho. E Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: Hoje envergonhaste a face de todos os teus servos que livraram a tua vida, teus filhos, tuas filhas, tuas mulheres e tuas concubinas. Aqui, queridos, o Davi ele estava chorando, lamentando a morte de Abisalão. E ele dizia: Abisalão, meu filho, Abisalão, meu filho. Você sabe quando fica aquele clamor? Principalmente quando os filhos fazem coisa errada. Meu filho, meu filho, meu filho. Então, o rei Davi ele estava chorando. Só que o Joabe, o general dele, entra ali na casa do rei e fala: Rei, o senhor está envergonhando hoje todo o povo de Israel. Você está envergonhando seus soldados, porque Abisalão queria matá-la. Abisalão queria tirar sua vida. E eles se colocaram em risco para salvar a ti, para salvar as tuas mulheres, salvar teus filhos, salvar a tua casa, salvar até as tuas concubinas. E você está chorando aí por este que queria te matar, por esse que se tornou teu adversário. E o povo que foi na guerra, e o povo que te ama, e o povo que te acompanha. Levanta-te, ó rei. Então o rei levantou, se banhou, se lavou, se arrumou, se aprontou, foi para a frente do palácio e ali ele sentou. Leia o capítulo 19 e você vai ver que aí o povo eles começaram a ir até Davi e a honrar Davi e a estar com Davi. Qual a lição que nós podemos tirar aqui? Queridos, lógico que não é fácil a morte. Lógico que não é fácil a morte. Mas a gente não pode ficar de luto a vida toda. A gente não pode lamentar a vida toda. Por exemplo, é de praxe, às vezes, ocorrer numa casa, morre alguém. Não é fácil para o líder, para o pai, para a mãe, a morte daquele filho. Mas só que aquele pai, aquela mãe, ele tem outros filhos. Você está entendendo? Morre, digamos, o neto, tem outros netos, e assim por diante. Qual a mensagem que nós podemos extrair daqui? E Davi ele estava chorando, chorando, e ele esqueceu de ser grato aos soldados que o havia livrado, porque afinal de contas, Absalão queria matá-lo, queria destruí-lo, e iria matá-lo, mesmo sendo o pai dele. Querendo ou não, foi um livramento que o Davi recebeu com a morte de Absalão. Da mesma forma com a morte do Saul. Lógico, ele chorou, lamentou, porque eram pessoas que ele amava. Mas eram pessoas que, de uma certa forma, estavam no caminho dele. E estava atrapalhando, impedindo os planos de Deus na vida dele. Que os planos de Deus se concretizassem na vida dele. E, infelizmente, o caminho foi a morte. Certo, queridos? Queridos, uma das coisas que nós podemos aprender, muitas vezes nós somos ingratos. O pastor, por exemplo, muitas vezes o pastor fica lamentando pessoas que saíram da igreja. É de praxe pastor fazer isso. Tá, mas enquanto o pastor está lamentando a morte desse, a saída daquele da igreja, ele está esquecendo de ser grato a Deus por aquelas pessoas que estão na igreja, por aquelas pessoas que estão ouvindo a palavra dele, a palavra de Deus através da vida dele. E ele precisa de ser grato.
Quantos pastores que às vezes sobem no altar e brigam com a igreja que está ali, porque ele quer brigar com quem está em casa, não vai adiantar, não é verdade? Mas a gente vai aprendendo. Na minha vida, no meu passado, muitas vezes eu fazia isso quando meus cabelos eram mais escuros, mais novo. Agora a gente vai envelhecendo, a gente vai aprendendo. Às vezes a mãe, às vezes a mãe, por causa de um filho, ela briga com a casa toda, com a família toda. Mas será que é justo isso? Os pais antigamente, né, os que é mais antigo aí, sabem que às vezes o pai ia bater, tinha um erro, e ele batia em todo mundo. Eu conheço, ter uma pastora aí que ela tem um testemunho de vida que ela conta sobre isso, que ela foi criada numa casa assim, onde a injustiça imperava. Por quê? Porque quando alguém cometia um erro, primeira coisa, ela diz que o pai dela reunia os filhos e batia em todos os filhos. E aquele que era o culpado, aí o pai batia 2 vezes. Quer dizer, era uma justiça muito grande. Essa mulher diz que cresceu com uma mágoa no coração em relação ao pai dela e em relação a Deus, porque a pessoa transfere a culpa para Deus. Por quê? Não, porque foi Deus que me deu este pai, foi Deus que quis que eu nascesse nessa casa. Então a pessoa transfere para Deus, muitas vezes, essa mágoa, essa dor. Então ela diz que era uma dor. Por quê? Porque o pai dela era injusto. Injusto porque, primeiro, ele batia em todos, mesmo nos inocentes. E o culpado, ele batia 2 vezes. Quer dizer, ele queria ser justo, ele queria ser um excelente pai, mas, na verdade, ele estava sendo injusto com aqueles filhos que não haviam errado e que não eram merecedor daquela surra. Quantos pais no passado cometeram esse erro? Os pais hoje erram, porque muitas vezes, faz de conta que não está vendo os erros dos filhos. Então, os pais hoje erram nesse sentido. Mas os pais do passado, eles também erravam, porque ia punir, punia todos, e acabava sendo injusto. O Davi estava sendo injusto. Pastor, mas foi o filho dele que morreu. É verdade, estava certo, ele está triste, estava certo ele lamentar. Mas o filho dele, na verdade, estava sendo um criminoso, estava sendo um covarde, estava sendo um homem mau, um homem que armou cilada para tomar o reinado do próprio pai, um homem que enganou 200 soldados, 200 guerreiros para levar com ele, e que agora queria tirar a vida do rei. E Joabe, com o seu exército, o mataram, o impedindo. Foi uma palavra dura que Joabe deu. Queridos, há momentos na vida que nós precisamos ouvir palavras duras. A gente não gosta, mas há momentos que nós precisamos de ouvir palavras duras. Quantas vezes isso acontece no casamento? Às vezes, em determinado momento, o casal fala tudo que deve e às vezes fala o que não deve também. Às vezes aquele momento de palavra dura, às vezes o homem ele é duro com a esposa, às vezes a esposa é dura com o marido, às vezes os pais é duro com os filhos, às vezes no trabalho, há momentos que o patrão ou o gerente ele é duro. Muitas vezes o próprio pregador do evangelho, há momentos que ele tem que ser duro, há momentos que ele tem que ter as lavanaia. Então há momentos, queridos, que é necessário sim a dureza. O Joabe foi duro, o salmista lá, de Nube e Camanaia. A outra palavra, irmãos, é sobre o Mefibosete. Aí no capítulo do versículo 34, você lendo, também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, não tinha tratado dos pés, nem feito a barba, nem lavado, desde o dia que o rei saíra. Olha, irmãos, era um tipo, uma maneira dele se sacrificar. Desde o dia que o rei Davi saiu para a guerra, Mefibosete não cuidou da barba, não cuidou dos pés, não se banhou. Era como se ele estivesse ali naquela intercessão, era o costume deles, o hábito deles. E ele foi encontrar com o rei. Só que Davi perguntou para o Mefibosete, ele falou assim, não, Mefibosete quer te enganar, ele quer o rei. Então agora, Davi ele cobrou de Mefibosete, não veio se encontrar comigo.
Por quê? E Mefibosete falou, meu rei, eu sou paralítico. Como é que eu ia albardar o cavalo? Como é que eu ia preparar o cavalo, a mula, o jumento para ir ter contigo? Como é que eu ia preparar alimento para levar contigo? Ziba não me ajudou. Só que Davi, devido à mentira de Ziba, ele havia pensou no Espírito Santo. Ele havia tomado tudo do Mefibosete e dado para o Ziba. O Mefibosete estava sem nada novamente. Quando o Mefibosete conta a verdade para o Davi, aí o Davi volta atrás e fala assim, pois então de agora vai ser meio a meio, a metade sua, metade do Ziba. Sabe qual foi a atitude do Mefibosete? Ele falou assim para o rei Davi, meu Davi, para mim o importante é estar na tua presença. Olha que lição maravilhosa. Mefibosete, ele não estava interessado em terras, ele não estava interessado em palácio. O mais importante para ele era estar na presença do rei. Querido, hoje, são tantas das coisas hoje que nos levam a correr para lá e para cá, para lá e para cá. E o principal, às vezes, as pessoas esquecem, que é estar na presença do rei, que é estar na presença de Deus. É o mais importante, queridos. O Mefibosete, ele estava sendo injustiçado pelo Ziba. Mas mesmo em meio àquela injustiça, ele disse para o rei, o que me importa é estar na tua presença, o que importa é estar comendo a tua mesa. Eu quero dizer para você, independente de como tiver seu coração, como tiver sua vida profissional e financeira, que o mais importante seja você estar na presença do rei. E outra coisa que eu quero destacar aqui no capítulo 19 é Barzilai encontra-se com Davi. Também Barzilai, o gigaltita, desde de Rogelim, passou com o rei o Jordão para o acompanhar até o outro lado. Então Barzilai, olha só, muito velho da idade, de 80 anos, ele sustentara o rei, olha só, gente, quando este estava em Manaim. Queridos, essa passagem aqui também é muito linda. Barzilai era um velho de 80 anos de idade. E ele foi se encontrar com Davi. E Davi disse para ele, Barzilai, você já está velho, fique em casa, Barzilai. Você já está velho, fique em casa. E o Barzilai, não, você é meu rei. O Barzilai, irmãos, ele sustentou Davi quando Davi estava fugindo. Ele sustentou Davi. E agora ele era velho e ele estava honrando Davi. Então eu quero encerrar dizendo, a gente vive um mundo que muitas vezes desfaz dos velhos. A gente vê nesse período de pandemia, por exemplo, que as pessoas que mais sofreram, têm sofrido em não ir na igreja, são exatamente as pessoas mais velhas. Eu já visitei pessoas anciãs que elas até choram com saudade de ir na igreja. Hoje está liberado o povo ir para a igreja, criança, idoso. Quem mais vai à igreja hoje? Você vê os que mais faltam na igreja hoje é exatamente os mais maduros, os mais jovens. Ah, o coronavírus, o coronavírus. Terceira idade, a maioria estão tudo na igreja. Eles aprenderam a temer a Deus. Eles aprenderam a servir a Deus. Hoje, nas igrejas, a maior parte dos dizimistas, dos ofertantes, são as pessoas de terceira idade. Então, nós aprendemos isso com esse Barzilai. Ele era idoso. Ele poderia estar em casa, mas ele foi estar com o rei Davi. Muitos idosos hoje poderiam estar em casa, mas eles fazem questão de ir para o templo, louvar e bendizer o nome do Senhor. Isso se chama gratidão. Barzilai, ele era idoso, mas ele era grato. Então, queridos, vamos orar. Você vê que é um capítulo pequeno, mas que preciosas mensagens nós podemos ver. O Davi chorando, foi necessário Joabe lhe dar uma palavra dura para trazê-lo de volta à realidade. Nós vemos esse exemplo maravilhoso de Mefibosete, dizendo para o rei Davi, o importante é estar na casa do rei, o importante é estar na presença do rei.
E essa palavra também é acerca desse homem idoso, Barzilai, de 80 anos, que honrava Davi. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por este dia, por esta manhã. Não está muito fácil hoje fazer aqui a transmissão, mas eu quero te agradecer pelas tuas filhas que estão ali nos acompanhando agora ao vivo, e quero te agradecer por aqueles que no decorrer deste dia vão acessar a palavra e por aqueles que algum dia vão acessar essa palavra para ouvir. Que a tua boa mão seja com o teu povo, que a tua boa mão seja com esse que está ouvindo. Meu Deus, se houver alguém como Davi, que está chorando, que está lamentando alguma perda, que está triste, que está dificultoso, que o Senhor venha tomá-lo pela mão e venha erguê-lo. Erga, Senhor, esta mãe que está de luto, erga este pai que está de luto, erga esta família que está de luto, teu filho, tua filha, que tem chorado, lamentado grandemente a perda de alguém que amava. Toma pela mão direita, fortaleça esse